Respira fundo. Imagina que sua mente é uma fortaleza, um lugar de paz, de silêncio, onde nada externo deveria ter permissão para entrar sem o seu aval. Mas aí aparece alguém. E pronto, o caos começa. Quem nunca saiu de uma conversa se sentindo sugado, com a cabeça pesada, cheio de pensamentos ruins? Pois é, as pessoas tóxicas são assim. Elas drenam, confundem, desviam seu foco. Mas e se, em vez de tentar mudar o outro, a gente aprendesse a proteger o que é nosso? A filosofia estoica sempre ensinou que a verdadeira força não está fora, e sim dentro. E é com essa ideia que a gente começa essa jornada. Como lidar com pessoas tóxicas sem perder a sua paz. Imagina que você é o guardião da sua própria cidadela interior. Lá dentro está o que há de mais valioso. Sua serenidade, sua saúde mental, sua energia vital. E toda a cidadela precisa de vigilância. Então, antes de qualquer reação, vem a consciência, reconhecer os sinais. Os estoicos, como Epicteto, diziam que não é o que acontece que nos afeta, mas sim como interpretamos o que acontece. Isso muda tudo, porque quando alguém te provoca, tenta te manipular ou vive reclamando, essa pessoa só tem o poder que você concede a ela. O poder real está no jeito que você escolhe reagir. Presta atenção nos padrões. Críticas constantes, manipulações disfarçadas de elogios, ameaças sutis ou aquele papo cheio de negatividade que parece um balde de tinta preta jogado no seu dia. Quando alguém só reclama, vive te colocando para baixo ou sempre traz fofoca como se fosse presente, pode acreditar. Não é coincidência. Existe um tipo de veneno escondido nessas atitudes, e saber identificar isso é como mapear os perigos do campo de batalha. Sêneca, outro estoico famoso, comparava a vida com um combate constante. Se você conhece o inimigo, já está um passo à frente. Tem o narcisista que parece brilhante no começo, mas depois suga sua autoestima como um buraco negro. Tem o fofoqueiro, que vive plantando discórdia e se alimenta do caos que causa. E tem o vampiro energético. Só de conversar com ele você já se sente esgotado. Esses tipos não aparecem com uma placa na testa. Por isso, o olhar atento é sua primeira linha de defesa. Quando você entende o padrão, começa a ver além da superfície. Com essa clareza, você pode começar a construir estratégias. Igual um general que conhece o terreno antes de entrar na guerra, você agora está pronto para pensar em como proteger sua fortaleza emocional. Porque saber quem são essas pessoas é só o começo. O verdadeiro poder está em saber o que fazer depois, que reconhece. E aí é que entra o estoicismo, uma filosofia que não promete milagres, mas ensina a agir com razão quando o mundo tenta te puxar para o impulso. E olha só, ninguém vai proteger sua paz por você. Esse é um compromisso pessoal. Os estoicos sempre lembraram que o controle começa dentro. Então bora para a próxima etapa. Já reconhecemos o inimigo. Agora vamos erguer os muros. Imagina agora que você é como Marco Aurélio, imperador estoico, cercado de responsabilidades e pressões, mas com um mundo interior tão firme que nada consegue abalar. O que mantinha ele firme? Limites. Barreiras. Invisíveis, mas inegociáveis. Quando a gente fala de pessoas tóxicas, estabelecer limites é como levantar muralhas ao redor da sua paz. Não é ser grosso, é ser claro. Não é afastar todo mundo, é proteger o que é essencial. E isso exige coragem. Coragem de dizer, desse jeito não. Os limites não são gritos ou brigas. São decisões silenciosas que você sustenta. Com firmeza. Pode ser deixar de atender ligações em certos horários. Pode ser dizer não para aquela conversa que sempre termina mal. Pode ser até mudar o assunto quando a negatividade toma conta. E tudo isso sem precisar justificar cada passo. Como diz Epicteto, a liberdade começa quando você para de depender do que os outros pensam. É sobre se alinhar com a razão, não com a aprovação alheia. Agora, comunicar esses limites é tão importante quanto criá-los. Aqui entra o equilíbrio, firmeza sem agressividade. Você pode dizer, me sinto mal quando a conversa vai por esse caminho, em vez de, você só fala besteira.
Uma frase simples pode mudar o rumo de um conflito. E lembra, não adianta só falar uma vez. Gente tóxica testa os limites. É igual criança. Se você cede, ela aprende que pode forçar. Então mantenha-se constante, sem exagero, sem estresse, mas sem recuar. E sabe o que acontece quando você mantém seus limites? Algumas pessoas vão embora. E isso é ótimo, porque quem não respeita seu espaço não merece estar nele. Não se sinta culpado por se proteger. Sêneca já dizia que inveja e veneno andam juntos. E muitas vezes, quem mais nos ataca é quem menos tem paz dentro de si. Criar essa barreira é um ato de amor próprio, não de egoísmo. Mas nem todo mundo vai entender de cara. Alguns vão tentar te manipular, culpar, fazer drama. Nessa hora, lembra de novo do imperador estoico. Mantenha sua postura, porque o objetivo aqui não é convencer ninguém. É viver em paz. Não é sobre brigar, é sobre se preservar. E cada limite claro é um tijolo novo na construção da sua cidadela interior. No caminho estoico, proteger seu espaço é parte da prática. Você não se transforma num sábio da noite para o dia, mas cada vez que você diz não com sabedoria, está um passo mais perto da liberdade interior. Agora pensa o seguinte, tem gente que se alimenta do seu drama. Parece até que quanto mais você reage, mais combustível você dá. É como jogar lenha na fogueira. Essas pessoas querem atenção, reação, confusão. Então aqui vai uma das estratégias mais poderosas e contraintuitivas. Se torne desinteressante. Sim, isso mesmo. Seja como uma pedra cinza, sem brilho, sem reação, sem oferecer nada que alimente o caos. É o famoso método da pedra cinza, que parece simples, mas exige uma força de controle emocional tremenda. Esse método não significa virar uma parede fria e insensível. Significa aprender a não oferecer emoção onde não vale a pena. Se a pessoa te provoca, você responde com um entendi e pronto. Nada de se explicar, se justificar ou discutir. É como se você fosse uma superfície lisa. Não tem onde o veneno grudar. Sêneca ensinava que a verdadeira alegria está em viver o presente sem ansiedade pelo futuro. E viver o presente, nesse caso, é não se perder no teatro do outro. Quer um exemplo prático? A pessoa crítica diz, seu trabalho ficou péssimo. Em vez de discutir, você responde, ok, obrigado pela opinião. E segue sua vida. Isso desmonta a tentativa de manipulação. A pessoa perde o controle porque não encontra resistência emocional. É quase como tirar o ar do balão. O ataque esvazia. Isso exige treino, claro, mas é um treino que te dá poder. E quanto mais você pratica, mais percebe que a provocação só machuca se você deixar. O segredo aqui é não entrar no jogo, porque o jogo do outro sempre favorece o outro. Quando você responde de forma neutra, você desarma. É como se o atacante chegasse num campo vazio. Não tem adversário, não tem disputa. E aos poucos ele percebe que ali não tem palco. Isso é uma forma estoica de agir. Não se trata de indiferença emocional vazia, mas de escolha racional sobre onde colocar sua energia. Mas atenção, esse método pode provocar reações mais intensas no começo. O manipulador vai tentar te provocar mais ainda, como quem não aceita perder o controle. E aí você precisa ser firme como uma rocha. Não é que você não sente, é que você escolhe não se envolver. Isso é autocontrole em estado puro. É domínio de si mesmo. É deixar de ser marionete e virar autor da própria paz. No estoicismo, esse tipo de domínio é ouro, porque mostra que você já entendeu uma das maiores lições. Você não pode controlar o outro, mas pode sempre controlar sua reação. E isso, meu amigo, muda tudo. Agora imagina que você está lidando com alguém que não desiste. Insiste, insiste e insiste. Sempre com aquele joguinho emocional, tentando te enrolar com elogios falsos, chantagens disfarçadas ou argumentos sem fim. É cansativo, né? É aí que entra uma técnica que parece simples, mas tem um poder gigantesco. A técnica do disco riscado. Funciona assim. Você repete a sua posição do mesmo jeito, com calma, quantas vezes for preciso. Igual a um disco que travou e repete a mesma faixa. Pode parecer bobo,
Mas isso desarma qualquer tentativa de manipulação. Pensa comigo. Alguém quer que você mude de ideia. Você já disse não, mas a pessoa insiste. Então você repete: prefiro não fazer isso. Ela insiste de novo, tenta te convencer. E você responde: entendo, mas prefiro não fazer isso. Simples assim, sem raiva, sem explicação longa. Só repete. Isso cria um tipo de barreira mental, um campo onde o manipulador perde força, porque a insistência dele não encontra brecha, não encontra dúvida. E a repetição mostra firmeza, uma das virtudes mais estoicas que existem. Epicteto dizia que a liberdade verdadeira é poder dizer não sem precisar se explicar. Quando você usa essa técnica, está colocando isso em prática. Está mostrando que respeita a sua decisão. E mais, que o outro também precisa aprender a respeitar. Porque muitas vezes a pessoa tóxica não quer convencer, quer controlar. E se você cede, ensina que basta insistir para conseguir. Mas se mantém a repetição firme e serena, mostra que com você não tem barganha. Essa técnica também serve como escudo emocional. Ela te impede de cair na armadilha do debate inútil. Aquele tipo de conversa onde você fala e no fim sai mais confuso do que entrou. Com o disco riscado, você não alimenta a discussão, você corta o ciclo no ponto exato. E isso poupa sua energia, sua paz, sua sanidade. Num mundo onde tanta gente tenta te arrastar para a guerra emocional, manter-se firme é um ato de poder silencioso. Claro, pode parecer estranho no começo. A gente foi ensinado a sempre dar explicações, agradar, justificar. Mas o estoicismo ensina que nem todo mundo merece nossa justificativa. Às vezes, o silêncio com repetição vale mais do que 1000 argumentos. E se a pessoa se irritar com isso, é só mais uma prova de que ela não te respeitava de verdade. Então, se você perceber que está sendo manipulado, lembra do disco riscado. Use ele como escudo. Repita sua posição com calma, com firmeza. E veja como o jogo muda. Agora imagina que alguém está te provocando só para ver se você reage. Tipo pescador jogando isca para ver se o peixe morde. A pessoa solta uma indireta, faz um comentário maldoso ou tenta te deixar desconfortável. E tudo isso esperando que você exploda. A estratégia dela é clara: se você morde a isca, ela ganha. E aí começa o ciclo de drama, culpa e desgaste. Mas olha o que o estoicismo nos ensina. Não é sobre ignorar o mundo, é sobre escolher o que merece sua atenção. E, sinceramente, tem coisa que não vale nem meio segundo da sua paz. O truque é esse: reconhecer que é uma armadilha. Se você sabe que a isca está ali, por que vai morder? Quando alguém faz aquele comentário venenoso, você tem duas opções. Ou responde e alimenta o jogo, ou observa e deixa passar. A segunda opção parece difícil no começo, mas é libertadora. Porque quando você não reage, o outro perde a graça. É como se ele estivesse jogando dardos no vento, sem alvo, sem efeito. Epicteto dizia que a dor vem da opinião que temos sobre o que nos acontece, e não do fato em si. Ou seja, a provocação só fere se você der poder a ela. Quando você se torna indiferente às provocações, não por fraqueza, mas por sabedoria, você assume o controle da situação. E isso, meu amigo, tira qualquer pessoa tóxica do sério. Porque o que ela mais quer é controle. E você, ao não reagir, mostra que ela não tem nenhum. É claro que isso não significa que você vai virar um robô. Você sente sim, mas não age no impulso. Você observa, respira, escolhe. A indiferença estoica não é apatia, é proteção racional. É entender que nem tudo merece resposta e que às vezes a maior resposta é o silêncio. A ausência de reação é uma linguagem poderosa. Diz: eu vi, entendi, mas não vou me rebaixar ao seu jogo. Se você já caiu nessas armadilhas antes, tudo bem. A vida é um campo de treino. Cada experiência ensina. Mas daqui para frente, tenta perceber essas iscas no ar. Elas vêm disfarçadas de conversa, piada ou conselho. E quando você vê que é só uma tentativa de te desestabilizar, deixa passar. Seja maior do que isso. No caminho estoico, evitar a reação impulsiva é uma arte. Uma arte que exige prática, paciência e autodomínio. Mas, quando você aprende, descobre que o silêncio vale mais do que 1000 respostas.
Pensa num lutador que sabe que o adversário provoca para desequilibrar. Mas em vez de responder, ele mantém o olhar firme, respira fundo e permanece imóvel. Essa é a essência da arte da não-reação. E sim, isso é uma arte. Porque o impulso natural da maioria das pessoas é se defender, atacar de volta, justificar. Mas o estoicismo ensina outra coisa. O verdadeiro controle está na pausa. Na escolha consciente de não entrar no ringue quando a luta não vale a pena. Tem gente que é mestre em usar palavras como armas. Faz de tudo para te puxar para o campo dela. Mas quando você domina a arte do silêncio estratégico, você vira um enigma. A pessoa atira, provoca, cutuca. E você? Quieto. Não por medo, mas por sabedoria. O silêncio, nesse caso, é como uma espada invisível. Corta, sem fazer barulho. E o mais interessante, ele quebra o padrão. A pessoa espera uma briga, mas encontra um espelho. Marcos Aurélio escreveu que devemos parar de discutir sobre o que é ser uma boa pessoa e simplesmente ser uma. Quando você se recusa a entrar em discussões vazias, está colocando essa ideia em prática. Você mostra que não precisa vencer debate nenhum para provar valor. Porque sua paz vale mais que qualquer razão momentânea. E isso é um recado claro. Eu não estou aqui para jogar esse jogo. Mas é bom saber. Quando você começa a não reagir, o comportamento tóxico pode aumentar. A pessoa percebe que perdeu o controle e tenta forçar ainda mais. É aí que você precisa ser firme como uma rocha, silenciosa, mas inabalável. Porque a não reação não é passividade, é estratégia, é força pura, mas em estado quieto. E essa força muda a dinâmica inteira da relação. Tem gente que vai chamar isso de fraqueza, que vai dizer que você fugiu, que foi covarde. Mas sabe o que é covardia de verdade? Gastar energia com gente que não quer crescer, que não busca entendimento, que só quer confusão. Você escolhe outro caminho, um caminho mais alto, mais calmo, mais lúcido. No estoicismo, a verdadeira vitória não está em vencer os outros, está em vencer a si mesmo. Quando você domina a arte da não-reação, você conquista algo que ninguém pode tirar, sua liberdade interior. Agora imagina que, mesmo com tudo isso, ainda tem gente que insiste em se infiltrar. É como se tentassem escalar os muros da sua cidadela a qualquer custo, e quando a pessoa tóxica é alguém próximo, da família, do trabalho, do convívio diário, a coisa fica ainda mais delicada. Nessas horas, limitar a exposição vira uma necessidade vital. É como construir um fosso em volta do seu castelo. Não dá para impedir que o mundo seja como é, mas dá para decidir quem cruza a ponte e até onde essa pessoa vai. A primeira forma de limitar a exposição é simples, distância física. Sempre que possível, evite conviver com quem te suga. Reorganize sua rotina, altere compromissos, recuse convites. Isso não é grosseria. É autoproteção. Um estoico não se expõe ao desnecessário. Como um comandante que não envia tropas a uma batalha perdida, você escolhe onde vale a pena investir sua energia. E muitas vezes vale mais recuar do que se ferir, tentando manter aparências. Mas tem os casos em que a presença da pessoa é inevitável. E aí, a gente parte para a distância emocional. Aqui, você se torna um observador. Você vê a crítica, a reclamação, a manipulação, mas não se afeta, não reage, não absorve. É como se vestisse uma armadura invisível. Epicteto dizia que liberdade é entender que o que acontece fora de nós não define o que acontece dentro. Essa distância emocional é a prática viva dessa ideia. Um dos segredos para conseguir isso é a reinterpretação. Aquilo que antes te irritava agora vira sinal, um aviso, um lembrete do quanto você evoluiu. Ao invés de pensar, essa pessoa me atrapalha, você começa a pensar, ela me mostra o quanto minha paz vale. Isso muda tudo. O que antes te tirava do eixo, agora te fortalece. Você passa a enxergar a toxicidade como uma prova, e você já está preparado. Além disso, cultive um olhar focado no positivo. Às vezes, a gente dá tanto foco no que está errado, que esquece do que está certo. Faça esforço para lembrar das suas conquistas, das pessoas boas que te cercam,
das coisas que te fazem bem. Isso cria uma espécie de antídoto. A presença da negatividade até aparece, mas não encontra mais espaço para crescer. No estoicismo, limitar o que te contamina é mais do que proteção, é sabedoria. Não é fuga, é foco, porque a paz interior só floresce onde há espaço para ela respirar. Imagina agora que você está firme, mais consciente, mais blindado. Mas mesmo o guerreiro mais experiente precisa de aliados, porque no campo de batalha emocional, ninguém vence sozinho. Ter por perto uma base segura, gente que te fortalece, que te ouve, que te entende. Isso é ouro. No estoicismo, a amizade virtuosa era vista como um bem raro, quase sagrado. Sêneca dizia que um verdadeiro amigo é como um espelho da alma. E é com essas pessoas que você deve construir seu círculo de proteção. Esse apoio não precisa ser grande. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Às vezes, uma conversa com alguém que te escuta de verdade vale mais do que 1000 conselhos vazios. Ter um espaço seguro para desabafar, refletir e até rir dos absurdos do dia a dia é como voltar para casa depois de uma tempestade. Te ajuda a ver que você não está maluco, não está sozinho e que tem sim gente boa no mundo e ao seu lado. Uma rede de apoio forte também te lembra do seu valor, porque pessoas tóxicas muitas vezes minam a autoestima. Aos poucos, você começa a duvidar de si, a se cobrar demais, a achar que o problema é você. Mas quando você tem por perto quem te vê com olhos limpos, quem reconhece sua luta, sua essência, sua luz, isso te puxa de volta para sua verdade. E é aí que a confiança renasce. Além disso, as boas companhias inspiram. Você aprende só de observar como elas agem, como enfrentam problemas, como mantêm a serenidade mesmo diante do caos. E com o tempo, você absorve essa força. A virtude é contagiante. E estar cercado de pessoas virtuosas te empurra para frente. É como caminhar com quem já percorreu a estrada. O caminho parece menos pesado, menos solitário, mais possível. Para fortalecer esse círculo, invista tempo. Construa. Seja presença. Esteja lá também. Relacionamento bom é troca, é construção diária. Não espere só ser apoiado. Apoie também. A amizade verdadeira é um elo de fortalecimento mútuo. E quanto mais você alimenta esse elo, mais protegido você se sente das toxinas lá de fora. No estoicismo, viver de forma virtuosa também é cultivar vínculos sólidos, porque até o mais forte dos soldados precisa de abrigo, e às vezes esse abrigo tem nome, tem rosto, tem abraço. Agora imagina que você acabou de voltar de uma batalha emocional. Pode até ter vencido, mas está cansado, sem energia, precisando respirar. É aí que entra algo que muita gente negligencia: o autocuidado. Sim, cuidar de si não é luxo, é necessidade. É como o estoico que afia sua espada antes do próximo combate. O descanso, o cuidado com o corpo e com a mente são parte da preparação para continuar firme num mundo que muitas vezes é duro demais. Autocuidado não é só sobre fazer uma massagem ou tomar um banho demorado. É também, mas vai além. É sobre se alimentar bem, dormir com qualidade, sair para caminhar, ouvir uma música que te toca. É parar de se colocar sempre por último, na fila das prioridades. Você não foi feito para funcionar no modo sobrevivência. Precisa recarregar, precisa se ouvir, precisa, às vezes, apenas ficar em silêncio. Os estoicos meditavam, não como fuga, mas como prática. Prática de observar os próprios pensamentos, de limpar o excesso, de reencontrar o centro. E hoje essa prática continua valiosa. Um momento de silêncio, de respiração consciente, de reflexão. Pode mudar completamente o rumo do seu dia. Você não precisa ser monge para meditar. Só precisa parar por alguns minutos e escutar o que está aí dentro. Outra forma poderosa de se cuidar é se reconectar com a natureza. Parece simples, mas andar descalço na grama, olhar o céu, sentir o vento no rosto, isso te lembra que existe vida além das tensões. A natureza cura. Ela não grita, não julga, não pressiona. Só está ali, sendo o que é.
E a gente muitas vezes só precisa disso para voltar ao eixo. Os estoicos ensinavam que viver em harmonia com a natureza era viver de forma sábia. E não se esqueça de escutar seu corpo. Às vezes ele fala antes da mente. Um cansaço que não passa, uma tensão no pescoço, um sono agitado, são sinais. E ignorar esses sinais é como seguir dirigindo com o carro aceso no painel. Uma hora ele para. Autocuidado é escutar esses alertas antes que eles virem crises. É agir antes do colapso. No estoicismo, cuidar de si é um dever, porque só quem está bem por dentro consegue oferecer o melhor de si para o mundo. Seu corpo é seu templo, sua mente, sua fortaleza. Cuide dos dois como quem cuida de algo sagrado. Agora imagina que você está andando com um peso invisível nas costas. Não sabe de onde veio, mas ele está ali, te puxando, te fazendo andar devagar, te cansando sem motivo. Acontece que muitas vezes esse peso é o sentimento de culpa, de responsabilidade por coisas que nem são suas. Quando lidamos com pessoas tóxicas, é comum absorver as dores delas, como se fossem nossas. E aí, sem perceber, a gente começa a achar que precisa consertar tudo, inclusive quem não quer mudar. Mas o estoicismo ensina uma lição clara. Não tente consertar o que não é seu. Cada um é responsável pelo próprio caminho. Você pode inspirar, pode orientar, pode até estender a mão, mas não pode caminhar por ninguém. Tentar salvar alguém que se afoga sem querer ser salvo só te puxa junto. Às vezes, a maior prova de amor é deixar o outro com as próprias consequências, porque sem isso ele nunca vai crescer. A responsabilidade de mudar é de quem precisa mudar, não sua. Senão você entra num ciclo perigoso. Tenta ajudar, a pessoa recusa, você insiste, ela resiste. E quando vê, já está esgotado. Já está preso. Já está machucado. E pior, começa a se culpar por não ter conseguido salvar alguém que nunca pediu para ser salvo. Isso não é compaixão. É autoabandono disfarçado de bondade. Os estoicos não eram frios. Eles tinham compaixão, sim, mas sabiam onde começava o dever do outro. Sabiam que o verdadeiro crescimento vem de dentro. Você pode ser exemplo, pode mostrar o caminho, mas não pode forçar ninguém a andar. E tudo bem, porque cada um tem seu tempo, sua dor, sua história. E seu livre-arbítrio. Se você sente que está tentando demais, se desgastando demais, talvez seja a hora de soltar. De confiar que a vida vai ensinar. De entender que o seu papel não é salvar todo mundo, é se manter inteiro. E isso, por si, só já ilumina mais do que 1000 discursos. O exemplo arrasta, e às vezes é só isso que você pode oferecer. No estoicismo, aceitar os limites das coisas é liberdade. E aceitar que você não tem o controle sobre o outro é um alívio. Você não falhou. Você só entendeu que seu caminho não é carregar ninguém, mas seguir leve e firme com aquilo que te cabe. Agora imagina que, mesmo depois de colocar limites, manter a calma, se cuidar e entender que o outro é responsável por si, a relação continua te fazendo mal. Tudo que você tentou não adiantou. A pessoa continua sugando, provocando, te deixando esgotado. Então vem a decisão mais difícil, saber a hora de ir embora. Não com raiva, não com escândalo, mas com serenidade. Às vezes, o maior ato de amor por si mesmo é o afastamento silencioso. Essa saída não precisa ser drástica. Não precisa de discurso. Às vezes, é só se afastar um pouco mais a cada dia. Recusar aquele convite. Evitar aquela ligação. Cortar o tempo, a energia, o acesso. Aos poucos você vai criando espaço. E nesse espaço, volta a respirar. Porque algumas relações sufocam tanto que a gente nem percebe que está sem ar. Até o momento em que sente alívio por se afastar. Sêneca dizia que viver é um ato urgente, a vida é agora, e viver cercado por quem te intoxica é desperdiçar o tempo mais precioso que existe, o tempo da alma. Quando você se afasta, você não está desistindo da pessoa. Está desistindo da dinâmica doentia. Está escolhendo manter a sua fortaleza de pé. E isso, no fundo, é um ato de coragem, porque exige abrir mão da ilusão de que ainda pode melhorar, quando tudo mostra que não vai.
Muita gente acha que se afastar é egoísmo, mas na verdade é responsabilidade emocional. Porque quando você continua num ciclo tóxico, você se machuca e muitas vezes acaba machucando também. Um coração ferido com o tempo começa a ferir. Então o afastamento também é um gesto de prevenção, de lucidez, de amor por você e pelo outro. Claro, não é fácil. Às vezes tem apego, lembrança boa, até uma pontinha de esperança. Mas isso não pode pesar mais do que sua paz. Porque no fim das contas, só você sabe o que carrega no peito. E se esse peso está te impedindo de viver com leveza, é sinal de que está na hora de soltar, de seguir, de se libertar. O estoicismo ensina que viver com virtude é viver com verdade. E às vezes, a verdade mais libertadora é essa: eu não posso mais continuar aqui. Dói, mas cura. E cura de verdade. Agora imagina que você tomou a decisão de se afastar, que colocou o ponto final numa história que só te drenava. O que sobra? Muitas vezes sobra culpa, um sentimento pesado, como se você tivesse errado por cuidar de si, como se tivesse sido cruel por dizer basta. Mas olha, tá tudo bem sentir isso. Você é humano. E é normal se questionar depois de romper um laço, mesmo que ele estivesse te sufocando. O segredo não é evitar esse sentimento, mas aprender a lidar com ele. Primeira coisa, se perdoe, de verdade. Você fez o melhor que podia com o que sabia no momento que viveu. E isso já basta. O estoicismo ensina que a gente não controla o passado, só o presente. Então, se agora você entende mais, sente mais, enxerga mais, use isso para caminhar para frente. Não para se torturar. A dor do arrependimento não cura nada. O que cura é a decisão de ser melhor daqui em diante. Guardar culpa é como andar, com uma mochila cheia de pedras. Vai ficando mais pesado a cada passo. E o pior, as pedras nem são suas muitas vezes. São expectativas dos outros, cobranças externas, vozes que disseram que você devia ter aguentado mais. Mas será que devia mesmo? Será que viver ferido é prova de amor? Ou é só um jeito de se abandonar em nome de alguém que nunca se importou? Marcos Aurélio dizia que você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. E isso inclui o passado. O que foi já não pode ser mudado, mas o que vem depende de como você escolhe seguir. Então, escolha leveza, escolha paz, escolha deixar o que passou onde deve ficar lá atrás. Não arraste fantasmas para dentro da sua nova fase. Eles não merecem esse lugar. Se perdoar também é reconhecer sua humanidade. Você não é perfeito. Vai errar, vai se exceder, vai se confundir. E tudo bem, isso não apaga sua luz. Pelo contrário, mostra que você está tentando, evoluindo, vivendo de verdade. E viver de verdade é, muitas vezes, se machucar tentando acertar. O que importa é o que você faz depois da queda. No caminho estoico, o perdão começa dentro. Perdoar-se é um ato de força, não de fraqueza. É dizer para si mesmo: eu mereço seguir. E seguir com leveza é o maior presente que você pode se dar. Agora imagina que depois de tudo isso, limites, afastamento, perdão, ainda sobra um vazio. Um espaço onde antes havia conflito, barulho, drama. E esse silêncio pode assustar. Porque a gente se acostuma com o caos, com a urgência, com a luta. Quando o barulho some, o silêncio parece estranho. Mas esse é o momento mais poderoso da jornada. Quando a paz chega e você finalmente pode escutá-la. Ela não grita, ela sussurra. E só quem silencia o mundo interno consegue ouvi-la. É nesse ponto que muita gente tropeça. Porque ao sentir esse vazio, corre para preencher com algo, qualquer coisa. Uma nova relação, um novo problema, uma nova confusão. Mas o estoicismo ensina que o vazio não é inimigo, é campo fértil, é chão novo. É o espaço onde você pode, finalmente, plantar o que quiser. Se antes você vivia apagando incêndios, agora pode começar a acender luzes. Não para se defender, mas para iluminar. Esse é o momento de reconstruir, de olhar para si com mais carinho, com mais profundidade. Perguntar: o que eu quero carregar daqui para frente? Quais valores eu quero viver?
Com quem quero estar? A ausência de conflito te dá essa chance, porque sem o ruído do mundo, você escuta melhor sua essência. E essa essência, meu amigo, é o que te mantém de pé nos dias difíceis e te guia nos dias bons. Não tenha medo do silêncio. Use ele como bússola. É nele que mora a resposta das perguntas que você adiou por tanto tempo. O silêncio revela o que o barulho esconde. E quando você aprende a ficar bem consigo mesmo, descobre que nunca mais vai aceitar o mínimo dos outros. Porque quem conhece a própria companhia não se contenta com presenças rasas. O estoico é assim, inteiro na própria solitude. Também é hora de redirecionar sua energia. Aquela que você gastava tentando consertar os outros, agora pode ser usada para construir algo seu. Um projeto, uma ideia, um hábito novo. Algo que reflita a nova fase, que represente a sua reconstrução. A vida não para. E se você parou por um tempo para se curar, agora é hora de andar com propósito. No estoicismo, viver bem é viver com intenção. E cada passo consciente é um tijolo na construção de uma vida mais sólida, mais leve, mais verdadeira. Agora pensa comigo. Depois de tudo que você viveu, cada dor, cada escolha difícil, cada silêncio, você não é mais o mesmo. Algo mudou aí dentro. É como se uma nova versão sua tivesse nascido, mais consciente, mais forte, mais seletiva. E essa mudança, mesmo que silenciosa, vai começar a incomodar, porque quando você evolui, o ambiente sente. E nem todo mundo vai saber lidar com isso. Alguns vão se afastar, outros vão te testar. Mas isso é natural. Crescer tem um preço. A solidão dos que ainda não começaram a subir. Só que tem uma coisa, você não está sozinho. Aqui, nessa comunidade do estoicismo racional, tem gente como você, que escolheu a lucidez em vez da raiva, que prefere a paz em vez do orgulho, que entendeu que controlar o mundo é impossível, mas controlar a si mesmo é libertador. E juntos, a gente cria um campo de força, um espaço onde a evolução é respeitada e não atacada, onde crescer é motivo de união, não de inveja. É por isso que essa caminhada precisa ser compartilhada. Porque quando você fala "sou estoico", não está só repetindo uma frase bonita, está assumindo um compromisso com sua mente, com sua conduta, com sua essência. Está dizendo, eu escolho reagir menos e refletir mais. Eu escolho viver com propósito. Eu escolho me tornar alguém que inspira e não que contamina. E esse tipo de escolha muda o rumo de vidas, começando pela sua. Se você chegou até aqui, respira fundo e reconhece, você já começou a transformação. Porque não é todo mundo que tem coragem de encarar a si mesmo, de rever atitudes, soltar pesos, impor limites. A maioria foge, finge que está tudo bem enquanto se contorce por dentro. Mas você não. Você escolheu a consciência, escolheu olhar de frente, e isso por si só já te coloca num novo patamar. Não acima dos outros, mas mais alinhado com quem você pode ser. A jornada estoica não tem fim. Não existe linha de chegada, porque cada dia é um novo teste, um novo cenário onde você é chamado a reagir menos e compreender mais. Às vezes vai escorregar, vai se irritar, vai falhar. E tudo bem. O importante é voltar, reajustar o passo. Lembrar que ser estoico não é ser de ferro, é ser firme por dentro, mesmo quando tudo lá fora tenta te dobrar. Esse vídeo não foi feito para te dar uma fórmula mágica, foi feito para te entregar ferramentas, para te lembrar do que você já sabe, mas às vezes esquece no meio da correria. A vida moderna é barulhenta, intensa, cheia de estímulos, mas no meio disso tudo existe um espaço de calma que só você pode acessar. Um lugar onde sua razão, sua coragem e sua paz moram. E é lá que o estoicismo te convida a voltar. Agora que você limpou o campo de batalha interno, chegou a hora de cuidar do território externo. Porque a forma como você organiza o mundo ao seu redor também influencia o que você sente por dentro. Sabe aquele ambiente carregado, cheio de ruído, confusão e excesso? Ele reflete exatamente o estado de quem ainda vive preso ao caos. O estoico busca clareza. E a clareza começa no ambiente.
Um espaço limpo, simples e funcional transmite paz, sem precisar dizer nada. Organizar a casa, a rotina, os compromissos, tudo isso parece pequeno, mas é como alinhar peças internas que estavam fora do lugar. Ao colocar ordem por fora, você convida a ordem para dentro. E quando tudo ao redor flui melhor, sua mente descansa. É como respirar fundo num cômodo onde cada coisa tem seu lugar. Você sente que está no controle, que a bagunça do mundo não te domina mais. A desordem constante, tanto no espaço quanto no tempo, alimenta a ansiedade. E pessoas tóxicas adoram viver no caos, porque é ali que elas se sentem no controle. Quando você impõe ritmo, rotina e propósito, elas perdem a vantagem. Por isso, um dos maiores atos de força é ter uma vida organizada, não para agradar ninguém, mas para blindar sua paz. É como levantar muralhas invisíveis, mas intransponíveis, e não é só o espaço físico, é também a sua atenção. O que você consome, o que lê, assiste, ouve, acompanha, porque se a mente é um jardim, cada conteúdo que entra é uma semente. E se você só planta lixo, só vai colher confusão. Seja seletivo. Epicteto dizia: cuide do que você permite que entre em sua alma. Isso vale para pessoas, conversas, redes sociais, até músicas. Tudo te afeta, mais do que você imagina. Criar um ambiente de paz exige escolhas, e às vezes significa cortar excessos, menos compromissos inúteis, menos obrigações que só sugam, menos acessos a você. Não é sobre se isolar, é sobre selecionar. A sua atenção é o bem mais valioso que você tem. Use com sabedoria. Direcione para aquilo que nutre, que edifica, que expande. No estoicismo, disciplina não é rigidez, é liberdade. Liberdade de não ser mais refém do externo. Quando você domina seu espaço e seu tempo, começa a dominar sua vida. Agora que o ambiente está limpo, que as influências foram filtradas, surge uma oportunidade rara, construir algo novo. E não precisa ser nada grandioso. Pode ser um hábito, um projeto, um ritual diário. O importante é que seja seu, que represente essa nova fase que você está escolhendo viver. Porque não basta só eliminar o que faz mal. É preciso ocupar o espaço com o que faz bem. Isso é crescimento de verdade. Não é só limpeza, é construção. E construir exige intenção. Não dá para viver no piloto automático esperando que a vida melhore sozinha. O estoico age com propósito. Ele escolhe o que pensa, como fala, o que faz. A vida dele é uma obra, e cada atitude é um tijolo. Não tem espaço para deixar a vida me levar. Ele se posiciona, ele lidera a si mesmo, e ao fazer isso, começa a inspirar os outros. Porque a postura de alguém que se guia pela razão é magnética. Começa pequeno. Escolha um horário do dia para fazer algo só seu. Pode ser ler, escrever, meditar, caminhar. O importante é que esse momento seja sagrado, intocável. Um lembrete diário de que você é prioridade na sua própria vida e que mesmo no meio da correria, você escolhe voltar para o seu centro. Esse momento te ancora, te alinha, te lembra de quem você está se tornando. E quanto mais você pratica isso, mais natural fica. Aquela ansiedade que antes te engolia começa a perder força. Aquela pressa que te fazia atropelar tudo vira pausa. Você começa a perceber o valor do tempo, da presença. E o mais curioso, as pessoas percebem, sentem sua energia mudando. Algumas se aproximam querendo entender, outras se afastam incomodadas com sua nova paz. E tudo bem, você não precisa ser entendido, precisa ser verdadeiro. No estoicismo, viver bem é viver com clareza. E clareza não nasce no meio da confusão. Ela vem quando você escolhe se afastar do ruído e escutar sua essência. Quando você entende que não precisa gritar para ser firme, nem correr para chegar, que pode andar no seu ritmo e que às vezes silêncio é resposta e presença escudo, então construa, mesmo que em silêncio, mesmo que ninguém veja, porque, no fim, quem vai viver essa nova vida é você. E só você sabe o valor do que está edificando por dentro. Com o tempo, você vai perceber uma coisa curiosa.
Quanto mais você se fortalece, mais o mundo testa essa força. Parece até provocação, mas na verdade é só a vida te perguntando: você aprendeu mesmo ou só decorou? Vai vir o ex-tóxico querendo conversar, o chefe injusto exigindo mais, o parente manipulador tentando retomar o controle. E aí, você vai precisar provar, não para os outros, mas para si mesmo, que mudou de verdade. Esses testes não são castigo, são confirmação. São o universo te devolvendo a chance de agir diferente. Porque quando você repete o padrão antigo, reforça a dor antiga. Mas quando age com consciência, algo muda, de verdade. Não é só um novo comportamento. É um novo você surgindo. E cada atitude alinhada com quem você quer ser é um tijolo nessa nova versão. Uma versão que não aceita mais ser refém. O estoicismo sempre ensinou isso. A virtude se prova na prática, não no discurso, não no post bonito, mas no momento em que o sangue ferve e você escolhe respirar. Quando o orgulho grita e você escolhe calar. Quando a emoção explode e você escolhe pensar. Isso é domínio. Isso é força. Isso é sabedoria. E olha, você não vai acertar sempre. Vai ter dia em que vai escorregar, vai reagir, vai se arrepender, vai se culpar. Mas tudo bem. Volta. Recomeça. O estoico não é quem nunca erra, é quem erra e aprende. É quem não desiste de si. Quem olha para dentro ajusta o curso e segue. Um passo de cada vez. Sempre com os olhos na razão, mas o coração firme no propósito, porque a vida vai continuar sendo vida. Vai ter gente difícil, situações injustas, conflitos inevitáveis, mas agora você tem ferramentas, tem clareza, tem estrutura, e isso muda tudo. Porque quando o caos volta, você já sabe o caminho de volta para sua fortaleza interior. E mesmo que tudo desabe lá fora, aqui dentro permanece inteiro. No fim das contas, o estoico não é o que grita sabedoria. É o que vive em silêncio com equilíbrio. É o que transforma dor em direção e causa em consciência. É o que escolhe ser firme sem deixar de ser humano. E isso, meu amigo, é o que te torna inabalável. Você também vai notar outra coisa, poderosa nesse processo. A sua energia muda. E com ela mudam suas conexões. Gente que antes te buscava para desabafar sem parar, agora some. Gente que só queria te usar como muleta emocional, te evita. E no começo isso pode parecer rejeição. Pode até doer, mas logo você entende, é limpeza. É espaço sendo aberto para quem vibra no mesmo tom que você está construindo agora. O estoicismo ensina que devemos aceitar com serenidade tudo o que se afasta. Porque o que vai, mostra que nunca teve raiz. E você não precisa de folhas soltas na sua árvore. Precisa de raízes profundas, sólidas. Gente que te respeita, te ouve, te apoia sem querer te controlar. Gente que não te puxa para baixo quando você começa a se elevar. Isso é raro. E é precioso. E só aparece quando você para de aceitar o mínimo. Com o tempo, você começa a se tornar mais seletivo. Não por arrogância, mas por consciência. Aprende a escolher onde pisa, com quem anda, onde gasta sua voz. Porque quem já ficou em silêncio para preservar a paz, entende que nem todo assunto merece resposta. E nem todo convite merece presença. Você não está sendo difícil, está sendo lúcido. E essa lucidez te poupa de tanta coisa. Discussões inúteis, repetições cansativas, dramas que não são seus. É como se você agora tivesse um filtro, algo dentro de você que diz: isso vale a minha energia, ou isso, aqui eu deixo passar. E quanto mais você confia nesse filtro, mais leveza você encontra no dia a dia. A vida continua complexa, mas você para de se complicar com ela. A verdade é que você vai incomodar. Vai incomodar quem vive de drama, quem se alimenta do caos, quem achava que podia te manipular. Mas vai atrair também. Vai atrair quem valoriza a presença silenciosa, força tranquila, mente clara. Vai atrair quem busca o mesmo. Porque semelhante reconhece semelhante. E o que vibra em paz se encontra, mesmo no meio do barulho. No estoicismo, a evolução pessoal é silenciosa, mas os efeitos dela gritam. Não precisa explicar nem provar nada.
Basta viver. Quem tiver sensibilidade vai sentir. E quem tiver preparo vai chegar. E aí, num momento qualquer, você vai se surpreender. Vai se pegar reagindo diferente. Aquela provocação que antes te tirava do sério, agora só te dá preguiça. Aquele comentário maldoso que antes te feria, agora só passa reto. Você sorri por dentro. Não porque ficou frio, mas porque ficou firme. E firmeza no estoicismo é prova de maturidade. É sinal de que você está vencendo o único inimigo que importa, a versão anterior de si mesmo. Essa mudança é invisível para os outros, mas gritante para você. É o tipo de força que não se mostra no grito, mas na serenidade, naquela decisão de não se explicar demais, naquele passo para trás, que não é fuga, é sabedoria, naquela resposta que não veio, porque não precisava. E de repente a paz vira prioridade, vira filtro, vira critério para tudo. Você começa a medir os lugares não pelo luxo, mas pela leveza. As conversas não pelo volume, mas pelo valor. As pessoas não pela aparência, mas pela energia. E essa nova forma de ver o mundo muda tudo. O que antes te atraía já não tem mais graça. E o que antes parecia simples demais agora é o que te encanta. Porque quando a mente acalma, o olhar muda. E ver com clareza é um dos maiores presentes da vida. Mas olha, às vezes vai bater saudade do antigo eu. Vai dar vontade de responder à altura, de mostrar que ainda sabe ser duro, ríspido, explosivo. Mas aí você respira e lembra. Evolução é escolha. E você já escolheu crescer. Ser estoico não é deixar de sentir. É escolher o que vale a pena sentir. O que vale a pena levar. O que vale a pena guardar. E quando perceber que voltou, a escorregar não se culpe. Só retome, como quem se levanta do chão e limpa a poeira. A vida é isso, tentativa e erro, avanço e recuo. O importante é nunca parar, nunca se abandonar, nunca esquecer o que você prometeu para si mesmo naquele dia em que tudo começou a mudar. No fim, o estoicismo não é só filosofia, é prática, é postura, é presença, é a arte de viver com firmeza, sem perder a humanidade. E se você está vivendo isso, mesmo que aos poucos, você já está no caminho certo. E aí chega um ponto em que você olha para trás e quase não se reconhece. Aquela versão sua que aceitava migalhas, que tentava agradar todo mundo, que se calava para manter a paz dos outros, ela ficou lá atrás. Você até sente carinho por ela, porque ela foi necessária. Mas agora entende, era só o início. Era só o rascunho. Hoje você escreve a própria história com mais clareza, com mais firmeza, com mais consciência. Esse crescimento não tem fogos de artifício. Não tem aplauso. É silencioso, discreto, solitário. Às vezes, até parece que ninguém está vendo. Mas você sente, e isso basta. Porque a maior validação não vem de fora, vem de dentro. É aquele momento em que você deita a cabeça no travesseiro e pensa: hoje eu fui fiel a mim. Não teve cena, não teve grito, não teve descontrole. Teve presença, teve escolha, teve evolução. E isso não significa que tudo virou um mar de rosas. Os desafios continuam, as tentações também. Mas agora você não é mais empurrado pelo vento. Você tem raiz, tem direção. E isso faz toda a diferença. Porque o estoico não controla o mundo, ele se controla no mundo. E quando isso acontece, o mundo pode até tentar te balançar, mas não te derruba mais. Talvez nem todo mundo entenda. Talvez digam que você está diferente, frio, distante. Mas no fundo você sabe, é foco, é paz, é prioridade. Você não se afastou das pessoas, só se aproximou de si. E isso pode assustar quem se acostumou a te ver como acessório. Mas quem te enxerga de verdade vai entender, vai respeitar. E talvez até se inspire, porque a transformação real inspira em silêncio. Não precisa convencer, basta existir. Basta viver de um jeito que as pessoas sintam e pensem: eu quero ter essa calma, essa clareza, essa firmeza. E mesmo sem querer, você vira farol. Não porque é perfeito,
mas porque escolheu se manter aceso, mesmo depois de tanta tempestade. E assim você segue, com passos firmes, olhar calmo e coração alinhado. Não para impressionar, mas para honrar tudo que já superou. Porque quem já mergulhou na própria dor e voltou com sabedoria, nunca mais se permite afundar à toa. Agora, respira. Olha onde você chegou. Esse vídeo não foi só conteúdo, foi espelho. Te fez olhar para dentro, te fez lembrar da força que estava aí adormecida, esperando ser despertada. Você não está mais no ponto de partida. Está num novo capítulo, mais lúcido, mais inteiro, mais dono de si. E isso ninguém pode tirar de você. Lembra sempre, tudo começa com uma decisão, a de não aceitar mais o mínimo, a de não se calar diante da injustiça, a de não se contaminar com o veneno dos outros, a decisão de se tornar quem você merece ser. Isso é ser estoico. Não é virar pedra, é virar raiz. É crescer para dentro antes de crescer para fora. A cada atitude consciente, você quebra um padrão antigo. A cada silêncio escolhido, você constrói força. A cada limite imposto, você planta respeito. E mesmo que o mundo continue barulhento, você aprendeu a andar em paz, a caminhar com leveza mesmo quando tudo ao redor parece pesado. Isso é liberdade. Liberdade de não reagir a tudo, de não absorver tudo, de não carregar o que não é. E se em algum momento você esquecer disso, volta aqui, reassiste, relembra, porque esse vídeo foi feito para isso, para te lembrar do que realmente importa, do que vale a pena lutar e do que vale a pena deixar ir. Porque às vezes o maior poder está em abrir mão, em dizer não, em virar as costas e seguir com o peito limpo e a cabeça erguida. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Seu progresso fala por você. Seu silêncio fala por você. Sua presença firme fala por você. E quem tiver sabedoria vai perceber, vai sentir, vai respeitar. E talvez até se inspire a mudar também. Porque transformação verdadeira contagia, mesmo que em silêncio. Você aprendeu 13 formas de lidar com pessoas tóxicas, mas, mais que isso, aprendeu a lidar com você mesmo diante dessas situações. Porque o verdadeiro campo de batalha não é lá fora, é dentro. E é lá que a guerra se ganha, com decisões silenciosas, com limites bem colocados, com respostas que não dependem da raiva, mas da clareza. Leva isso com você. Grava na alma. Nem todo conflito precisa de resposta. Nem toda dor precisa ser carregada. Nem toda companhia merece espaço na sua vida. Quando você entende isso, começa a construir uma vida mais leve, mais justa, mais livre. E o que começa com autocontrole se transforma em sabedoria. Você não precisa ser perfeito. Só precisa estar disposto a evoluir. E se você chegou até o final desse vídeo, já deu um passo enorme nessa direção. Agora é seguir. Um passo por vez. Sempre com o coração firme e a mente tranquila, como um verdadeiro estoico. Então escreve aí nos comentários: sou estoico. Isso é mais que uma frase, é um símbolo, um lembrete, um chamado. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa de direção. Às vezes, uma simples mensagem acende uma luz em meio ao caos. Você pode ser essa luz, pode ser essa virada, pode ser o início de uma nova história na vida de alguém que está só esperando um sinal para mudar. Essa jornada é sua, mas você não está sozinho. Aqui a gente aprende junto. Um passo de cada vez, um vídeo de cada vez, uma transformação de cada vez. Porque ser estoico é também ser irmão. E é fortalecendo uns aos outros que seguimos mais fortes. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em quem mais precisa e reforça esse laço entre todos nós que estamos buscando viver com mais razão, paz e propósito.